Bom dia, hoje é dia 18 de junho de 2020. Nós vamos iniciar nosso estudo do Grupo Sermão do Monte, sediado na Arcas. E para iniciar nós vamos fazer nossa oração em conjunto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Nós vamos iniciar hoje com a leitura do Fonte Viva, item 10, certamente. Vou colocar aqui também. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas, engodos mil da ilusão efêmera que obscurecem o olhar, e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual, ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Bom, essa foi a lição que a gente recebeu hoje para começar esse estudo. E me chamou bastante atenção porque ele fala do nosso ciclo de vida, de quando a gente é jovem, o quanto a gente acaba desperdiçando alguns momentos tão valiosos com coisas tão básicas, né? Isso, a maioria de nós passa por isso e não tem noção. A gente só consegue entender com a maturidade. Por exemplo, quando a gente é mais novo, a gente fica ansiando por chegar aos 18 anos, então parece que o tempo não passa, né? Os dias de aula parece que nunca terminam. Tudo isso parece que é tão eterno, parece que nunca vai acabar. Depois que a gente entra no segundo ciclo, que a gente já começa a estudar, se forma, começa a trabalhar, aí muda completamente a nossa percepção do que realmente é a vida, para alguns, né? Outros continuam perdendo tempo. É interessante quando ele até fala aqui, deixa eu ver se eu acho, compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados,
qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Então, a Tosca que está aí com a gente, né? Não sei se ela já percebeu isso, eu já percebi, né? Então, parece que os anos passam e as coisas se repetem, né? Então tem o ciclo das festas, parece que alguns momentos em que o nosso corpo ele cai, a gente parece que se sente mais frágil. No trabalho, as coisas se repetem, parece que acontecem as mesmas coisas, os mesmos desafios. Então são ciclos, né? De renovação, mas que se repetem, igual a natureza. E a gente acaba começando a prestar atenção que a vida passa mais rápido do que a gente imaginava. E bom dia, Meire, tudo bem? Coloquei o estudo aí na tela, tá? Eu tô comentando ele. Se você estiver vendo, fonte viva, tá? E esse ciclo que se repete nos traz a dimensão do que é essa vida, que ela é mais curta do que a gente imaginava e a gente está sob teste constante, justamente para ver o quanto a gente aprendeu. Né? É como se você tivesse que repetir o ano, mas fazendo melhor. Então aqui ele diz para a gente, agita-se, a gente se agita, se inquieta, se desdobra, tentando multiplicar nossas forças para enriquecer nosso tempo, nosso minuto. A gente quer fazer com que o final de semana dure mais, que aqueles momentos de felicidade durem mais, que a gente consiga viver mais feliz o tempo todo. E a gente acaba se perdendo muitas vezes, né? E demora um tempo para perceber o quanto é rápida essa vida. E o quanto a gente tem que aproveitar muito sob a ótica do bem, da luz espiritual, né? E a gente deve participar. Como a gente tem falado outras vezes, né? E ontem nós assistimos uma palestra interessante da Alu, e que depois posso compartilhar com vocês, que ela diz claramente isso. Nós temos que acordar para esse momento que nós estamos vivendo. E me lembro também de outros que já disseram, nós escolhemos estar aqui, nesse momento. Então, se eu estou aqui, mesmo difícil, passando por provas ou não, por que estou aqui? Se estou no bem, o que estou fazendo para melhorar esse momento que é difícil para todos? Ou não. Né? Às vezes é um momento em que todo mundo percebeu que tinha que se voltar mais para a família, para si mesmo, perceber aquilo que tem dificuldade e que pode melhorar. Então, às vezes aquilo que a gente achou que já tinha resolvido, talvez neste período de pandemia, voltou mais aflorado. E a gente percebe que ainda não resolveu. Né? Como a gente conversou outro dia aí, alguns falaram, olha, a ansiedade, ela aumenta. Às vezes a gente se pega também com uma falta de coragem de enfrentar novos desafios, porque às vezes a gente tinha uma vida que estava tudo certinho, mudou completamente, às vezes mudou o emprego, às vezes não tem mais o apoio da família, tanta coisa acontece, e aí, eu paro? Não, eu continuo, né? Você quer falar? Não, ele nos convida a não ficar, né, não timbrens, ele nos convida a não... não se deixe viver o dia a dia despreocupado, né? Da tua habilitação luz espiritual ante o caminho eterno. Então, assim, não vai entrar na vida normal do dia a dia sem esquecer o teu brilho interior, aquilo que você faz como papel principal, seja no seu dia dentro da sua casa, só hoje, se você for fazer uma comida só para você, ainda assim, a bênção de ter a comida e poder fazer, tanto tendo saúde, né? Cuidar de uma criança, ter a bênção de ter aquela criança ali comigo, mesmo que às vezes seja cansativo, mesmo que às vezes seja difícil, mas eu fui abençoado com aquele momento, né? Ou eu tenho um trabalho que é muito desafiador e às vezes estou cansado para ir de novo, mas como assim, né? Tanta gente querendo um trabalho. E se eu estou lá, tem um propósito. É para mim mesmo, não é para outra pessoa. Ou se eu estou doente, de novo, a gente já estudou aqui várias vezes, sabe? É um alerta, é um chamado. Opa, por que estou passando por isso? Fui eu que trouxe essa doença para mim ou não? Ela é só um alerta para eu não esquecer as coisas que eu ainda não consegui mudar. E ele fala nesse mesmo parágrafo, quer dizer, a gente tem que ter sim, dentro de nós, aqueles que estão buscando essa melhoria, a gente não pode ficar despreocupado, desligado
da nossa habilitação à luz espiritual, ou seja, do nosso estudo, da nossa evolução, porque a vida pode parecer finita na questão humana, material, mas ela é infinita na questão espiritual, e aí a gente tem que aprender, ou seja, gastar tempo, gastar energia nesse aprendizado, como ele fala, ante o caminho eterno, que é um aprendizado para o caminho eterno. E aí ele conclui, aí André vai concluir, mas ele coloca, né? Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Qual preparação? A nossa preparação. Aqui é para cada um. Então, cada um tem que fazer por si, na sua educação, na sua espiritualidade, no seu caminho. E é todo dia. Ou seja, por isso que ele fala, vale-te, pois, do tempo. Né? Então, em todos os nossos momentos, a gente tem que usar isso aí. É isso aí. Você ia comentar alguma coisa, Tosca? Sim, a fase da vida, né, que você tá. Sim, sem dúvida. Mas cada vez mais você percebe, né, a preciosidade do momento e a finitude da vida material. Sim, a gente ouviu mais ou menos, mas é isso. Até uma coisa que eu acho que tem a ver também, assim, quando a gente é jovem, não dá nem valor aos pais, né? Geralmente, assim, não é que não dá valor, mas não liga, nem sabe o que está acontecendo ali. Quanto mais você amadurece, mais você vê a importância e mais você quer vivenciar os momentos juntos, quando pode, né? Se ainda tem os pais no caminho, porque você percebe o quanto o tempo é muito rápido mesmo. Então é isso, a gente precisa fazer valer o nosso dia com amor, com vontade, fazendo o nosso melhor, nos aplicando. Aí, por curiosidade, eu fui ver na Bíblia, né? Porque esse item que está aqui é justamente, ó, é o capítulo do Apocalipse, é o 22, versículo 20. Então, eu não sabia, né? Então, estou aqui comentando com vocês o aprendizado que eu tenho também. Fui lá olhar, e ele é até longo, e é realmente a última parte da Bíblia, a última folha. Mas eu vou ler até um trecho aqui, porque foi João, né, que escreveu, e ele coloca: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus, não a mim. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Ou seja, não guarde para você, né? Então isso foi uma coisa que ele falou para o João: escreva e mostre para todo mundo, não guarda para você. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós já falamos várias vezes aqui, né? Nós estamos estudando já dessa pandemia o tempo todo, a cada um segundo suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, se nós nos esquecermos em algum momento os ensinamentos de Jesus ou duvidarmos, nós estamos nos distanciando da palavra e do caminho correto. E é isso que ele vem ali lembrar sempre, né? Porque a gente tem às vezes uma tendência: para que eu vou rezar? Meu Deus, nada muda, né? O que eu vou fazer? Só que não, ao contrário, é insistir, é continuar firme. E ele coloca: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, ou nas comunidades, nos estudos. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, tudo isso está à nossa disposição, né? A gente aqui já faz esse esforço de estudo, de lembrar, de ler, de unir a nossos conhecimentos. E ele diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, olha que interessante, né? A gente não sabe, eu estou lendo aqui uma Bíblia católica, igreja, né? Se de fato todos os ensinamentos daquele tempo, ou até o que o João deixou no Apocalipse, estão realmente aqui. Se alguém tirou alguma coisa, vai responder por isso. E se acrescentou algo que também não era verdadeiro, dito pelo anjo, dito por Jesus, também responde. E isso é o mesmo conosco, né? Ele fala aqui, se eu minto, se eu calunio, se eu cometo um assassinato, alguma coisa assim, quer dizer, eu vou responder por isso, é fato. No tempo que for, né? Se nós acreditamos na vida do Espírito, que a gente acredita, ela é muito mais longa do que isso e realmente ela faz com que a gente tenha muita consciência do valor de cada momento e de consciência dos nossos tropeços. E a gente tenta acordar e fazer parte da evolução desse mundo, que é o que está acontecendo agora, de alguns livros que nós já lemos, das palestras que muitos estão deixando aí nas redes sociais. E a humanidade aparentemente tomou um susto esse ano, ou no fim do ano passado para esse ano inteiro. O ano que vem talvez seja um ano para a gente mostrar se a gente aprendeu. E aí nós vamos ver o que vem depois, né? Ou virão muitas glórias, muitas coisas boas que nós vamos poder aproveitar ou não, né? Mesmo que a gente se sinta injustiçado por algum fato, mas nós estamos fazendo parte do mundo como um todo, então nós estamos fazendo parte de mudança da vibração, daqueles que estão ao nosso redor, ou pelo menos orar por eles. Para que eles possam mudar também, porque a gente está aqui por algum propósito que nós pedimos e nós estaremos juntos, passando por tudo. Porém, a gente tem que se lembrar também que muitas das coisas que acontecem nem sempre a gente vai ser atingido, a gente estará aqui para suporte, para ajuda, para auxílio. É isso que mais importa, né? Eu vou compartilhar aqui um outro texto que é daquele livro que semana passada, na outra semana a gente estudou também, que é o Cartas e Crônicas. E eu ia até ler um outro texto, mas fui intuída, porque tem muito a ver com esse que a gente leu hoje, que é o item 5, o caminho do reino. Eu vou ler para que todo mundo, para que fique gravado aqui para todo mundo. Olha só, estamos aqui, quem está vendo aqui é a Meire com a Helena, que linda. Nós vamos ler aqui para a gente estudar juntos, então. Vocês estão vendo o... Sim. Tá, né? Ótimo. O caminho do reino. Pois não? Aumenta mais um pouquinho que fica melhor. Peraí. Desculpa, só um instante. Tá bom. Assim, Assim que fica melhor. Na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó. Ou seja, eles estavam numa casa simples e Jesus estava falando com alguém que tinha muitas posses. O reino de Deus será, por fim, a vitória do bem nos domínios dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido.
arredadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos princípios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo, e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando necessário se lhes faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira, e o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que antecâmara da união no amor mútuo, perpétuo, que clareia o sem fim. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre, para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais do arcabouço das formas. O trabalho não será motivo de cativeiro e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum, nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a quem devemos originariamente todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra. E as crianças serão consideradas por depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, de vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra que todo misericordioso lhes entregou, todo misericordioso. Então Jesus falou isso, ele deu várias dicas de coisas que nós já sabemos, nós já estudamos, mas que parece tão distante quando a gente ainda olha no dia a dia, as coisas do mundo, as notícias que nós temos, a gente fala, será, meu Deus, que a gente vai ter realmente, né? Um lar em que um não trai o outro, as pessoas realmente se amam, não há problemas e sim uma comunhão, ou se alguma coisa não tão boa acontece com alguém, toda a comunidade se envolve, como em alguns lugares existe sim hoje, mas nas grandes cidades como essa que nós estamos vivendo, a gente pouco vê, né? A gente vê uma agitação nas redes sociais, uma intenção de ajuda, mas de verdade sair da sua porta, abrir sua porta e sair em busca de ajuda, apoiar alguém, está cada vez mais difícil, né? E isso é um alerta para a humanidade, para todos nós, né? E ainda ele fala aqui também sobre você trabalhar em algo que você gosta de verdade e não só porque você tem que subsistir ou sustentar alguém, você vai ganhar o seu dinheiro e ainda por cima vai ser realmente feliz, né? Alguns de nós já têm essa felicidade de fazer o que gosta muito e de ser remunerado por isso. Mas muitos a gente sabe que não, né? Às vezes por não ter tido oportunidade, não teve a qualificação, tá ali vivendo e levando a vida, mas sofrendo por dentro, por não se sentir parte de verdade daquilo, né? Embora a gente saiba que todo trabalho é importante, mas ainda na terra do jeito que está, nós vemos muita dificuldade em aceitar isso às vezes. E ele fala que mais aqui. Opa. Quando atingirmos, lá embaixo, quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia.
Não, eu ia ler ainda, assim. tá. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um só mundo, de um mundo só. Sem dúvida, maravilhoso, né? Porque todo mundo estava aplaudindo Jesus ali, e ele falando com eles sobre isso. Aí o Zacarias comentou, né? Senhor, eu vim de Jericó para o culto às tradições de nossos antepassados, porém, acima de tudo, aspirava a te encontrar e te ouvir. Envelheci arando a gleba e sonhando com a paz. Tenho vivido nos princípios de Moisés. No entanto, do fundo de minha alma, quero chegar ao reino de Deus, do qual te fazes mensageiro nos tempos novos. Mestre, mestre. Para buscar-te, percorri a trilha da minha instância até aqui, passo a passo. De vila em vila, de casa em casa, um caminho existe, claro, determinado. Qual é, porém, Senhor, o caminho para o reino de Deus? E Jesus fala, a estrada para o reino de Deus é uma longa subida. Eis, contudo, que filas de manifestantes penetravam o recinto, interrompendo-lhe a frase. Aí o Zacarias, em êxtase, demandou o sítio de parentes, demorando-se por 2 dias em comentários entusiásticos ao redor, ou seja, ele ouviu e foi lá comentar, né, sobre a festa, não só a glorificação. Aí o que aconteceu aqui no livro, ele diz, o velho de Jericó, translúcido de espanto, viu que o amado amigo cambaleante e suarento arrastava a cruz dos malfeitores, ou seja, porque ele foi, quando ele voltou, ele viu tudo que tinha acontecido a Jesus. Ansiou abraçá-lo e esgueirou-se, dificilmente suportando empurrões e zombarias do populacho. Rente ao madeiro, notou que um grupo de mulheres chorava, abrigava o mestre, a parada imprevista, e antecedendo-se-lhes a palavra, ajoelhou-se diante dele e clamou, Senhor, Senhor. Jesus retirou do lenho a destra ferida, afagou-lhe por instantes os cabelos que o tempo alvejara, lembrando o linho que a estriga descansa junto da roca, e falou humildemente, sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. Vejam só, que momento, né? Que coisa tocante. E em seguida, denotou a atenção de quem escutava os insultos que lhe eram endereçados. Fim da pausa ligeira, apontou para o amigo com um gesto, a poeira e o pedregulho que se avantajavam à frente. E como a recordar-lhe a pergunta que deixara sem resposta, afirmou com a voz firme, para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. Então vejam, né, que a gente toma uma lição dessa para nos lembrar que o caminho de seguir as palavras de Jesus, de se tornar bom, ele não é suave, ele não é fácil, né? Quando Jesus diz o jugo é leve, é porque ele já tomou a frente, já passou por muita coisa por nós, mas isso não significa que nós nem tenhamos o nosso caminho. Quem sabe o nosso espírito já seja velho o suficiente para ter passado por algumas ladeiras escabrosas antes e agora estar conquistando algo mais suave. Mas nós não sabemos de verdade. Então a gente estuda aqui todo sábado em conjunto para a gente se lembrar que se algum dia nós nos identificarmos frente a frente com alguma situação mais difícil, que a gente não vai desistir, que a gente vai continuar firme, lembrando que ele já nos deixou isso anunciado, mas não porque a gente quer sofrer ou quer achar que essa vida é triste, nada disso, mas que nós temos a força e sabemos onde vamos buscar o apoio. Por isso é importante a gente continuar estudando estes livros que Chico deixou, os próprios ensinamentos de Jesus, seja na Bíblia, seja traduzido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquilo que você encontrar como algo que te faz bem, que fala no seu coração, na sua mente, é por aí que você deve ir. Continuar estudando, mas também se perguntando todo dia, eu estou fazendo a minha parte?
né? Como a gente está vendo aqui a Meire com a Helena, ela está fazendo a parte dela. O momento agora é ser mãe, é apoiar, é cuidar, né? Esse é o momento. A Tosca tem outro momento, né? Ela tem pessoas que ela tem que cuidar, ou alguém que liga para ela, pede ajuda, né? Ou ela vai em algum lugar, como a gente se encontra de sábado, quando fisicamente é possível, e ajuda ali naquele momento. Nós também, eu saio para trabalhar, eu tenho outros compromissos com as pessoas lá, né? E tenho a família aqui. Então, a gente tem que entender que estamos no lugar certo. E quando nos sentimos angustiados, ansiosos, temos que orar para que se abra o caminho do lugar certo, caso a gente não esteja. Porque às vezes a gente não está, né? Mas a gente pode perceber e pedir essa ajuda, né? Então, fica hoje a leitura, né? Para que a gente entenda aqui qual é o caminho. Não dá para fugir de ser bom, não tem como. A gente tem que ir por esse caminho. Eu vou encerrar hoje aqui o estudo, mas vocês continuam com a gente para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Agradeço a todos por mais esse momento de atenção, pedindo a Nossa Senhora que nos cubra com seu manto azul de proteção, nos proteja em toda a nossa semana para mais um encontro em breve. Que assim seja.